Então, falando um pouquinho mais sobre as células mediadoras da inflamação crônica, a segunda linhagem de células são os linfócitos, que é essa célula aqui. É uma célula que não tem grânulos citoplasmáticos e o núcleo dela é bem grandão, ocupando grande parte do espaço citoplasmático. Ele está presente no sangue, cerca de mais de 30% dos glóbulos brancos sanguíneos podem ser linfócitos. Esses linfócitos eles são ativados por antígenos e eles têm a função de amplificar a inflamação crônica. Tá? Então, eu vou explicar melhor isso no esquema no próximo slide que vai ficar mais claro. Tá? Então, nós temos dois tipos de linfócito. O linfócito T, que vai ser ativado por macrófagos e vai amplificar a inflamação crônica, ou nós temos os linfócitos B, que vão secretar anticorpos. Então, agora no próximo slide eu vou explicar na forma de esquema esses 4 itens que eu falei para vocês agora, talvez fique mais claro. Então, nós temos o nosso macrófago M1, e esse macrófago ele fagocitou algum antígeno, alguma bactéria, algum vírus, e aí esse macrófago ele vai até algum órgão linfóide com esse antígeno no seu citoplasma, seja um linfonodo, seja o baço, enfim, algum órgão linfóide. Nesse órgão linfóide, esse macrófago ele vai apresentar esse antígeno para uma outra célula, né? Então, ele expressa na membrana dele um fragmento do antígeno, que eu botei aqui como esse triângulo vermelho, e esse fragmento de antígeno vai ser reconhecido por outra célula. Qual célula é? É o linfócito T, do tipo TCD4. Tá? E esse linfócito TCD4, ele vai ativar a via TH1, e a via TH1 tem como função amplificar a resposta imune. O que isso quer dizer? Que ele vai amplificar a resposta porque vai gerar mais macrófagos do tipo M1. Então, a ativação da via TH1 ela vai promover a secreção, os linfócitos TH1 ativados irão fazer a secreção de algumas citocinas, de interferon gama, que vão ativar mais linfócitos pela via clássica. Vão ativar mais macrófagos pela via clássica. Vão gerar mais macrófagos M1. Ou esse linfócito TCD4, ele pode ativar a via TH2. E a via TH2, ela tem 2 vértices. Ou ela pode ativar linfócitos TCD8, que são aqueles citotóxicos que eles vão chegar e vão matar o antígeno, né? Seja uma bactéria, seja um vírus, eles se aderem à superfície desse antígeno e matam eles. Ou essa via TH2, ela pode promover a ativação de linfócitos B, tá? O linfócito B, quando ele é ativado, ele se transforma em plasmócito, tá? Porque o linfócito B, ele tem esse nome, linfócito B, quando ele está no sangue. Quando ele é recrutado no tecido, ele deve ser ativado e ser transformado em plasmócito. E que o plasmócito tem uma característica de secretar mais anticorpos que o linfócito B. Tá? Então, só para recapitular, o nosso macrófago M1 apresenta antígeno para o linfócito TCD4 em algum órgão linfóide, e o TCD4 ele ativa 2 vias. Via TH1, que vai secretar fatores para ativarem mais macrófagos M1, ou ativar a via TH2. E essa via TH2 vai ativar linfócitos TCD8, que são os citotóxicos, ou vai promover a ativação do linfócito B a plasmócito para secretar anticorpos contra o agente patogênico. Por isso que os linfócitos, tanto os T
quanto os linfócitos B, eles são importantes no processo inflamatório crônico. Por quê? Porque eles secretam anticorpos, porque eles matam, eles eliminam os agentes bacterianos, os agentes patogênicos, e eles amplificam a resposta dos macrófagos. Os macrófagos também são importantes, né, porque eles são agentes fagocíticos. Então, essas duas células, linfócitos de qualquer natureza e macrófagos, são muito importantes no processo inflamatório crônico. E aqui nós temos, pessoal, uma lâmina, a realidade de como é um corte histológico, um exame histopatológico de um processo inflamatório crônico. Então, todas essas células que vocês enxergam aqui, esses núcleos, provavelmente ou são linfócitos ou são macrófagos. E esse tecido que nós temos aqui é o tecido fibroso sendo depositado no foco de inflamação crônica, né, como tentativa de reparo tecidual. Então, vejam que nós temos as células inflamatórias, macrófagos e linfócitos, e temos a tentativa de reparo tecidual, como eu já vinha falando para vocês até agora. E nós temos no processo inflamatório crônico uma resposta que a gente chama de específica, que é a inflamação crônica do tipo granulomatosa, né? Então, nós vimos como ocorre a dinâmica de um processo inflamatório crônico de maneira geral, e agora a gente vai estudar um pouquinho como que ocorre a inflamação crônica, mas é uma inflamação mais específica, que é a crônica granulomatosa. Tá? Então, a inflamação granulomatosa, ela é uma forma de inflamação crônica, no qual nós temos uma coleção de macrófagos ativados associados a linfócitos T. Muitas vezes nós temos outros elementos, como uma necrose central. E como eu já vinha falando para vocês, ela é uma resposta mais específica, porque a arquitetura de uma inflamação granulomatosa, a arquitetura de um granuloma, ela é diferenciada, ela é singular, que é o que a gente vai estudar na sequência. O que é um granuloma e quais são as características das células e como que um granuloma é formado e também os tipos de granulomas. Tá? Então, nós temos os granulomas de corpo estranho e nós temos os granulomas típicos, ou também são chamados de imunes, ou granulomas epitelioides. São sinônimos. Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre cada um desses tipos de granulomas. Vamos falar um pouquinho sobre os granulomas imunogênicos ou típicos ou epitelioides. Esse granuloma ele é formado por vários tipos celulares. Tá? O que acontece? Por que se forma um granuloma? Porque são depositadas várias células ao redor do agente patogênico para tentar enclausurar e matar ele, fagocitar ele, destruí-lo. Então, nós temos primeiro tipo de células, essas mais achatadas aqui, são as células epitelioides. Tá? O que são as células epitelioides? Elas são macrófagos, mas que tiveram a sua estrutura celular transformada e elas começaram a se achatar e elas começam a se depositar ao redor do granuloma em camadas concêntricas. Tá? O livro até fala como se fosse camadas de cebolas. Então, isso são as células epitelioides. Tá? Que elas eram macrófagos, elas tiveram a sua estrutura celular modificada e elas se depositam em várias camadas ao redor do agente patogênico. As células epitelioides não possuem capacidade fagocítica.
O linfócito ele secreta algumas citocinas que faz com que o macrófago se transforme em célula epitelioide. E ela vai se depositando camadas sobre camada ao redor do agente patogênico. O segundo tipo de células que nós temos, as células gigantes multinucleadas. Nós também chamamos de células de Langerhans. Por favor, não confundir células de Langerhans, que são os macrófagos residentes da pele, com as células de Langerhans. O que são as células de Langerhans ou célula gigante multinucleada? É a fusão de vários macrófagos. Tá? Então, no granuloma nós temos algumas células gigantes, que são as células de Langerhans, com vários macrófagos fundidos. E no granuloma imunogênico, essa célula, que se denomina célula de Langerhans, ela tem uma característica, que é o núcleo em formato de ferradura. O que é o núcleo? Na verdade, são os vários núcleos dos vários macrófagos que se fundiram, mas eles se dispõem nessa célula em formato de letra C ou formato de ferradura. Tá? Então, isso é a célula gigante. Por que ocorre a formação dessa célula gigante? Porque ela é uma célula maior, então ela tem uma maior capacidade fagocítica, né? Então ela consegue fagocitar com mais sucesso o agente patogênico. Também no granuloma nós temos macrófagos, né, do tipo M1, macrófagos do tipo M2. Nós temos linfócitos desempenhando a sua função de transformar os macrófagos em células epitelioides, induzir a fusão de macrófagos para gerar células de Langerhans. Também tem linfócitos do tipo B secretando anticorpos, enfim. Nós temos outra linhagem de células que são os fibroblastos. E os fibroblastos, eles secretam tecido fibroso. Esse tecido fibroso ele vai dar mais resistência no granuloma e impedir que o agente patogênico que está confinado no centro desse granuloma, ele escape, ele se dissemine para o resto do tecido, tá? Então, célula epitelioide, célula gigante multinucleada ou célula de Langerhans, linfócitos, macrófagos, fibroblastos e tecido fibroso são os principais componentes do granuloma imunogênico, do granuloma típico ou epitelioide, né? E ele se dispõe nessa estrutura mais concêntrica, mais arredondada, como vocês podem ver aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo de um granuloma tuberculoso, né? Então, aqui nós temos, não dá para ver direito nessa foto, mas todas essas células são células epitelioides, algumas delas são macrófagos, outras são linfócitos. Tá? Isso é um fragmento de um granuloma, né? O granuloma ele seria algo arredondado, bem maior que isso, aqui nós temos um fragmento. Nessa região aqui desse material amorfo, que a gente não sabe, não dá para ver células, é necrose, né? Então, como é um granuloma tuberculoso, nós vamos ter uma necrose do tipo caseosa. E bem no centro desse granuloma, já temos um tecido calcificado, né? Uma calcificação do tipo distrófica, nós temos um material amorfo depositado aqui. Tá? Um material bem basofílico, ou seja, um azul bem escuro. Ao redor desse material nós temos a necrose caseosa, que nada mais é do que o agente causador da tuberculose morto. Temos uma camada ou várias camadas de células epitelioides, macrófagos, linfócitos. E aqui nós temos uma célula gigante multinucleada. Vejam aqui os núcleos dela dispostos na forma de ferradura. Então, são as células de Langerhans. Tá? Então, esse aqui seria um exemplo prático
de um granuloma, né? A tuberculose é um exemplo de agente de doença que faz granuloma do tipo imunogênico. Tranquilo?